Olá, amigos. Estou aqui de volta, Pastor Zé Carlos, com vocês, continuando a nossa exposição do Apocalipse Fácil, né, como temos falado aqui, e hoje vamos estar falando sobre o capítulo 6 de Apocalipse. Esse capítulo 6 é muito conhecido e muitos chamam ele de o capítulo dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E é bem interessante que aqui, o capítulo 6, existe muitas interpretações, mas uma delas, que é bem plausível, é que aqui estamos começando o princípio das dores, né? Ou seja, aqui relata o princípio das dores, ao qual Jesus se refere lá em Mateus, né? Nos capítulos 25, 24, 25 de Mateus, né? Jesus fala a respeito do princípio das dores. Então, aqui, né, no 24 principalmente, quando fala-se dos sinais dos fins dos tempos, né? Então, Jesus fala aqui, depois ele conta as parábolas, né, as parábolas das 10 virgens, as parábolas dos talentos, e aí o julgamento das nações, né? Tem lá duas parábolas que fala de você estar preparado para esse tempo, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A parábola das 10 virgens fala que você nunca deve deixar o óleo, né? E apagar, que a chama do Espírito nunca pode se apagar. E a parábola dos talentos fala que você, como servo, deve multiplicar, deve multiplicar. E aquele que não multiplica não terá galardões mesmo lá no reino dos céus. Muito bem. Então, aqui esse capítulo 6 representa aqui o princípio das dores. Será que já estamos vivendo o princípio das dores? Será que já vivemos alguma coisa do princípio das dores? Será que já estamos no começo? Será que estamos no fim? Será que esse momento que estamos vivendo já simboliza o princípio das dores? Então, vamos ver. Vamos ler, então, o capítulo 6 de Apocalipse e vamos comentando, né? Enquanto estivermos aqui falando aí com você, tá bom? Então, olha só. Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, lembra que havia um rolo, né? Naquele rolo estava escrito por dentro e por fora, e havia os lacres, que eram os selos, que selavam o conteúdo daquele livro. E a gente entende que conforme ele vai abrindo cada selo, em cada abertura daquele rolo, vai tendo uma revelação dos acontecimentos futuros. Então, vamos lá. Ele diz: observei quando ele abriu os 7 selos, então ouvi uma voz. Ouvi um dos seres viventes dizendo, né, não a voz, um dos seres viventes. Lembra que tinha 4 seres viventes lá, com 6 asas, vários olhos, etc, etc, ali, que cantavam e declaravam e proclamavam: Santo, Santo é o Senhor. Então eles disseram com voz de trovão. Voz de trovão é algo poderoso, algo forte. Então sempre a voz celestial representa esse som de trovão. E ele grita forte como um trovão, dizendo: venha. E quando ele vai seguindo aquela voz, aquela direção, quem está seguindo é João. Ele diz que olhei e diante de mim estava um cavalo branco. E seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer.
Muito bem. Primeiro, tinha um cavaleiro, e esse cavaleiro montava num cavalo branco. É interessante que Jesus, lá no final, também vem num cavalo branco. Só que esse cavaleiro aqui, ele tem algumas características, né? Ele empunhava um arco. Ele empunhava um arco e foi-lhe dado também uma coroa. Uma coroa. E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Alguns entram aqui, como o cavalo branco não pode mudar, porque lá no capítulo 19, 20, Jesus vem no cavalo branco. Então, aqui é Jesus. Bem, aqui não é Jesus. Aqui representa um ser, né? Né, nesses tempos aqui, os reis, eles, quando ia para uma batalha, ia para uma luta, tentando subjugar, né, pessoas e reinos, eles iam na frente de um cavalo branco, isso era muito importante, colocava-se uma coroa nele, e ele tinha um arco. Então, o arco representava sempre a questão aí de guerra, de subjugar, porque o arco é lançado e vai longe, né? E vai longe. Então, a ideia aqui desse cavaleiro é conquistar nações, mas não conquistar nações com misericórdia, com amor, mas com poder é, de guerra, né? Subjugar, subjugar. E ele diz aqui que além do arco, ele tinha a coroa representando que ele era poderoso, tinha esse poder, né? E ele saiu cavalgando determinado a vencer, a vencer. Então se trata aqui de um ser que vem sobre a terra subjugando a terra, subjugando a força ou com alguns elementos, né? Com alguns elementos que faz com que a terra fique subjugada a ele. Então, e isso aqui representa muito mesmo o domínio, né? O domínio e a direção, não só uma coisa bélica, mas bélica quer dizer de guerra, mas de domínio mesmo, domínio mesmo é relacionado a coisas políticas, né? De dominar povo. E, e ao longo dos nossos tempos, a gente tem visto, né, que o sistema trabalha nesse sentido para sempre subjugar o povo. Quanto mais o povo, as nações estiverem subjugadas a reis, presidentes, governadores, mais eles têm o domínio sobre as pessoas, né? E a gente vê isso acontecendo, já acontecia ali na época do Império Romano, e o que é interessante é que nós vamos ver que cada dia mais, cada acontecimento desse aqui do Cavaleiro, ele está muito mais forte, muito mais proliferado, ok? Desses homens e seres que cavalga com o intuito de subjugar pessoas. Então, esse primeiro selo diz que os seres maléficos vão trabalhar nesse sentido de subjugar as pessoas, fazer com que as pessoas dependam deles, ok? Ou dependa de um rei, né? Dependa de... Isso já acontece, porque aqui nós dependemos, aqui no nosso Brasil e no mundo, a gente depende dos políticos. Então, você vai lá, até aqui, você é obrigado a votar, né? E a votar até em gente que não presta, né? Então é lamentável, e às vezes é traído também, porque você vota e as pessoas vêm e te traem, né? Dizendo que vão fazer, pensando só neles mesmos. E aí, hoje, aqui no nosso país, né, desde dos governos anteriores, eles dão os tais do Bolsa Família, dessas coisas, ao invés de produzir trabalho, porque o nosso povo é um povo trabalhador. Mas, infelizmente,
esses homens todos querem o povo subjugado para poder ter o poder nas mãos. Muito bem, então, esse cavalo branco representa essa questão de subjugar as pessoas, as nações, as tribos, línguas e povos, ok? Fazer com que elas dependam totalmente dele. Depois vem o segundo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, revelou-se mais um pouco daquele conteúdo do rolo, do pergaminho, e ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então, esse outro cavaleiro aqui representa a questão de guerras, né? Tirar a paz da terra. Tirar a paz da terra, você não tira também só com guerra, você tira com com tantas coisas, né? A gente vê mesmo aqui no nosso país, que o nosso país não está em paz, porque os políticos brigam entre si, um querendo derrubar o outro para ter o poder. Então, são grupos que querem derrubar o outro a qualquer custo, a custo, às vezes, até de morte de pessoas, né, de fome, né, para dizer que aquele outro governo não presta, mas eles entram no poder e também não fazem nada. Né? E depois, aqui a gente vê esquerda, direita, no mundo, né, esquerda, direita. Então, a paz na terra, aqui representam toda forma de tirar a paz da terra. E aí ele fala no final, foi-lhe dada uma grande espada, né? Guerras. Então, as guerras, hoje nosso país não vive em guerra, mas tem muitos países que vivem guerras eternas, né? Guerra com outros países, e esse é um outro negócio que tem aumentado a cada dia que passa, né? A cada dia que passa, morre muita gente nas guerras. No momento, agora nós estamos vendo lá no Afeganistão, né, a saída descontrolada dos Estados Unidos daquele lugar. Tinha, como dominou por muito tempo, tinha que estar ali, sair, mas também tirar as pessoas que não querem, que não gostariam de ficar lá, tirar, fazer tudo organizado para ninguém sofrer, né? Mas no final das contas a gente vê que hoje morre mais gente por guerra. Essas coisas têm aumentado pela espada, né? Espada, né? Luta, né? Luta armada. Morre muita gente hoje, muito mais do que morria na época em que foi escrito aqui o Apocalipse. Depois vem aqui o quarto selo, né? O terceiro. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Aqui a gente está, esse outro cavaleiro representa o desequilíbrio econômico das nações, né? O desequilíbrio econômico das nações a ponto de você ter o dinheiro para comprar, mas o dinheiro que comprava tantas coisas, nesse momento vai comprar muito pouquinho. Então, a cevada, né, que representa aqui a comida do pobre, vai ser um negócio extremamente caro, que o dinheiro que ele tem não dá para comprar, né? 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Então, muito caro. O rico ainda consegue comprar trigo, né? O pobre só cevada,
Mas o super rico, né, aquele ricão mesmo, né, ainda come azeite e vinho. Então, você vai ver três classes sofrendo para poder se alimentar. Muita carestia, muita coisa difícil. Será que nós já estamos vendo isso, né? Estamos vendo isso. Cada dia, eu estou dizendo, isso aumenta. Não é só no Brasil. Hoje nós estamos vivendo aqui uma crise, né? Pagando quase R$ 5 num litro de leite, R$ 4 no quilo de açúcar. Não estou nem falando aí de gasolina, combustível, esse negócio, mas alimentação, né? R$ 60 no quilo de carne. Então, o negócio tá complicado. Então, esse cavaleiro aqui representa um desequilíbrio econômico, enquanto de cima representa um desequilíbrio político, o outro branco representa um poderio político, né, uma dominação, e aqui o outro representa esse desequilíbrio econômico, né, que vai causar crises sociais, etc, etc. E aqui no 7 diz que do quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, o inferno, né, onde se colocam os mortos, o seguiu de perto. E foi-lhes dado Hades, na cultura hebraica, um local onde tem uma divisão, né? E de um lado fica pessoas que aceitaram a Jesus na cultura hebraica, né? Um lado bom e um lado ruim, né? E ali é onde os mortos vão descansar, até ter a solução, né, da ressurreição de Jesus. Então, na cultura hebraica, o Hades é isso. Lá quando tem o rico e o Lázaro, né? Que um vai para o seio de Abraão e o outro vai sofrer lá nos lugares quentes. Então, o Hades o seguia de perto para recolher os mortos, né? E foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar. Matar como? Matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, aqui, algo muito interessante para a gente aprender. Então, a gente viu ali que o primeiro cavaleiro representa um poderio político, né, de domínio. A gente viu que o segundo cavaleiro representa uma crise política, né, uma crise política, paz, né, tirar a paz da terra. O outro cavaleiro representa uma crise econômica, mas você vê, um tempo, uma crise de domínio de povos, no outro tempo, o que predomina é uma crise de tirar a paz da terra, né? Tira a paz da terra para entrar um outro governo. Aí o outro representa um desequilíbrio econômico, mas agora aqui, nesse momento, vem um cavaleiro que representa todas essas coisas juntas. Então, para matar pela espada, que é tirar a paz, guerra, guerra, como diz Jesus, guerra e rumores de guerra. Depois, pela fome, né? Pela fome, falta de alimentos na terra, né? E a escassez faz com que a carestia aumente, que é o desequilíbrio econômico, por pragas, ou seja, doenças, né? Doenças. E hoje nós estamos vivendo isso, né? Um vírus, né, sobre a Terra, um vírus sobre a Terra, que desequilibrou a Terra, socialmente, economicamente, politicamente, etc, etc. E por meio dos animais selvagens da Terra. Quem são os animais selvagens da Terra? São os políticos. Então, os políticos que estão ali, foram colocados pelo povo para poder resolver a situação, e eles terminam devorando as pessoas, né? Os animais da terra devoram as pessoas vivas, e é o que está acontecendo.
porque eles só pensam mesmo no seu próprio umbigo e se matam e se mordem pelo poderio da coisa. Então, esses são os animais da terra, e nesse momento, isso está começando na terra. No meu ponto de vista, é o final do princípio das dores. Essas coisas estão acontecendo, elas vão crescer mais, essas quatro, ao mesmo tempo, entendeu? Para poder começar a grande tribulação. E ele fala aqui do quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Esses homens aqui foram mortos como? Por causa da palavra de Deus. Aqui eu creio que esses homens, essas pessoas representam todos, né, que morreram na terra por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Estavam ali e eles clamavam, mas eles receberam uma veste branca, que representa a santidade, né? O caráter, ele fala, espera um pouco mais, porque ainda virá mais pessoas que morrerão por se manter fiel ao Senhor. E aí ele continua e diz que abriu o sexto selo. E aí esse sexto selo causou um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes cai da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas lhe foram removidas de seus lugares. Então, é interessante que isso aqui já representa um julgamento, na verdade, sobre esses seres aqui. Então, diz assim que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, aqui, para mim, se encerrou lá a questão do princípio das dores, e agora vai começar uma nova fase, um novo período sobre a Terra. E esse novo período sobre a Terra é um período de julgamento sobre esses cavaleiros que causaram dano sobre a Terra, tirando-lhe a paz, subjugando, criando problema político, desequilíbrio econômico, e causando o que está acontecendo hoje, porque hoje a gente vê, às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, a questão do vírus que está aí, foi o diabo que mandou ou é Deus? É importante, quem tem o poder sobre a natureza não é o diabo, é Deus. Sobre tudo que ele criou, ele que tem o poder. Esse vírus que foi lançado aqui na Terra, não é o diabo que lançou.
Esse vírus é o próprio Deus, é um julgamento de Deus sobre a Terra. E um simples vírus desequilibrou, os cientistas não se entendem, os políticos, governadores, presidentes, ninguém se entende, médicos, tem um grupo para lá, um grupo para cá, ninguém se entende, e o povo é que sofre com tudo isso. E aí, nesse meio todo, entra, né, os animais selvagens. E os animais selvagens, eles são predadores, então eles não querem nem saber, né? Eles querem comer. Então, eles não querem nem saber quem vai morrer. Eles querem comer. E a gente vê muita gente se aproveitando dessas situações que nós estamos vivendo e roubando, né? Roubando dinheiro público, roubando muito, aproveitando da doença, né? Aproveitando das mortes das pessoas, muitos vendendo muito caro, outros recebendo propinas, eles não querem saber. E daí, o final desse capítulo aqui representa aquilo, o sexto selo representa o juízo de Deus sobre esses seres. E você vê aqui que o sol ficou escuro como tecido de crina negra, né? Isso representa juízo, E aí você vê a natureza, né? Se rebelando mesmo, não é se rebelando, a natureza punindo, na verdade. Porque as pessoas fazem o mal sobre a natureza, sobre a terra, e depois fala assim, nossa, mas que Deus é esse? Que Deus não é amor? Então, mas Deus é amor, mas também é justiça. E o juízo virá sobre aqueles. Não tem. Gente, quem fez o mal vai pagar caro. Por isso que eu digo aqui, ó, se você faz parte desse grupo que está fazendo isso, se arrependa, porque Deus, Jesus Cristo veio para redimir todos, né? Todos, veio para redimir todos, né? Quem roubou, quem rouba, se arrepender e caminhar para o Senhor, tem salvação. Mas se não caminhar, vai ter juízo. E o juízo está aqui, ó. Então, o juízo é tão pesado que no 18 diz que os reis da terra, né, presidentes, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos aqueles que andaram errado, escravos e livres, esconderam-se em uma caverna e entre as rochas das montanhas e clamavam dizendo, eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Hoje, nós vivemos num tempo e nós temos batendo na nossa porta a morte iminente, ó, tá aqui, ó, cavaleiro amarelo, chamava-se morte, a morte está batendo a porta. Estamos num momento aí de morte iminente. Se você tem uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, você já fica, eu estou com vírus. A gente tem visto aí gente morrendo, mesmo depois que tomou a segunda dose da vacina, né, morrendo do coronavírus. E a morte está aí, batendo a porta, é iminente. E muita gente, né, não quer morrer. Não quer morrer. Nem os crentes que aceitaram Jesus, que são salvos pelo sangue do Cordeiro, se morrer hoje vai para os céus, e fazem campanha de oração para não morrer. Mas é interessante que aqui nesse texto diz que as pessoas nessa condição aqui de juízo, elas queriam morrer. Olha só, pediam a morte. Parece aqueles filmes que a pessoa faz um monte de coisa errada, mata pessoas, estupra, e aí quando é pego,
vai lá e se mata, né? Para não ficar preso, não ser punido, se mata. Mas aqui esses homens estão pedindo a morte, não querem sofrimento, querem morrer logo. Enquanto hoje nós estamos pedindo para não morrer, né? Aqui eles vão pedir para morrer. Então vai chegar um tempo que as pessoas vão pedir para morrer. E esse tempo, no meu ponto de vista, está batendo a porta. Aqui o capítulo 6 mostra, né, a partir do verso 7 do quarto selo, esse cavaleiro aqui, e todas as outras coisas que aconteceram aqui em cima, acontece tudo de uma vez aqui, no quarto selo. Né, que é a espada, fome, pragas e o descontrole econômico e político na questão dos animais selvagens. Então, muito interessante esse capítulo, do meu ponto de vista, representa o final das dores, né? Das dores. Então, nós estamos chegando aí, indo para a grande tribulação, esse momento que está se iniciando, esse novo período que está se iniciando na Terra. Eu creio que Deus está movendo, mudando algumas coisas e vai inaugurar um novo momento. E esse novo momento é a saída do princípio das dores para o momento da grande tribulação, ok? Então fique atento aí, logo, logo, na semana que vem estarei aí com um novo capítulo do Apocalipse, que é o capítulo 7, tá bom? Então fique atento, estude bem esse capítulo aí, dê uma olhada nesses versos que eu falei aí para você, para que eles possam abrir, né, a sua mente, possa abrir para você poder caminhar com Jesus, realinhar com Ele, porque nós temos visto também que esse é um tempo onde Deus está peneirando a sua igreja, o seu povo, né? E o que for palha vai voar no vento, e o que for trigo, o que for semente, vai ficar na peneira. Então, tome cuidado, para voltar mesmo para os caminhos do Senhor, andar com Ele, que esse é um tempo de alerta, né? De alerta. Olha, só para você ter uma base, toda a pandemia que aconteceu na história, essa é a pior delas. Mesmo tendo uma ciência avançada, nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos se as vacinas realmente vai te proteger. Não sabemos o que elas causam lá no futuro no nosso corpo. Estamos tomando, porque a ciência está dizendo que é para tomar, mas nós não sabemos se as variantes que virão ainda vão matar muita gente. Aqui fala, nesse texto, 1/4 da terra, né? 1/4 da terra. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, vamos estar atentos para que, mesmo morrendo, estejamos com Jesus para a glória, tá bom? Então, até lá, até a exposição do capítulo 7. Se você estiver aí conosco, dá um joinha, compartilha, clica aí no sininho para você estar recebendo, tá bom? As nossas mensagens. Um grande abraço, Deus te abençoe, até mais.